Altíssimo, onipotente, bom Senhor, são teus o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas e tuas criaturas, e o sol que clareia o dia e nos ilumina, tão belo e radiante, com grande esplendor, é a imagem de ti, Altíssimo Senhor. Louvado sejas, meu Senhor, pela lua e as estrelas que no céu formaste, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pela nuvem, pelo vento e pelo tempo que as suas criaturas dá sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela água valorosa que mata a nossa sede, humilde e preciosa. Louvado sejas, meu Senhor, pelo fogo a iluminar a noite escura, vigoroso e forte a nos guiar. Louvado sejas, meu Senhor, pela terra que nos governa e nos alimenta com seus frutos, flores coloridas e ervas, pelos que perdoam por teu amor. Louvado sejas, e suportam toda enfermidades, tribulações. Louvado sejas, bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Felizes todos que ela achar, conforme a tua vontade, porque a segunda morte não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Louvado sejas, louvado sejas, louvado sejas, meu Senhor. Desenhos animados católicos toda quarta-feira. Ah, gente, boa noite. Estamos abrindo a nossa roda de conversa. Uma roda de conversa
que está envolvendo companheiros do grupo de teatro da Liga, do coral da LEC e outros companheiros que estão na organização da noite de Natal de dezembro, Simplesmente Francisco. Nós convidamos a nossa jovem querida professora de História, Laisa Faria, para estar conosco, para que a gente possa entender um pouco o contexto em que viveu Francisco de Assis. Porque a gente estava até conversando um pouquinho antes de vocês começarem a entrar, se a gente, na arte, não fizer essas conversas, essas trocas de ideias, a gente fica só decorando textos, aprendendo músicas, fazendo dança, mas sem um entendimento maior de quem é, no caso que nós estamos trabalhando agora, esse personagem, Francisco de Assis. Então, Laisa vai trazer para a gente reflexões. Vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. De acordo, eu vou colocando algumas reflexões a respeito de Francisco, nas leituras que eu tenho feito. E a gente não vai esgotar o assunto, mas, com certeza, nós vamos provocar a busca na internet de materiais sobre Francisco de Assis. Existem filmes, tem o famoso Irmão Sol, Irmã Lua, que é lindo, mas tem também outros. Tem um outro Francisco de Assis que eu estou assistindo, que também é interessante. Então, tudo isso para que a gente entre no mundo franciscano. Laisa, fique à vontade, você está em casa. Boa noite, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Todo mundo está enxergando, gente? Estamos. Então, eu falei com a tia Daísa que a Idade Média é um período muito longo, né? Como a gente está vendo aí, é do século V ao século XV. Então, são 10 séculos aí desse período. Então, a gente vai fazer um passeio mesmo pela Idade Média, vendo os principais pontos, as principais características, para a gente entender um pouquinho, né, esse contexto que Francisco de Assis viveu. Então, para a gente começar, muito importante a linha do tempo, né? Porque vai facilitar a visualização mesmo. Então, nós temos aí o período da pré-história, temos o período da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. E cada uma delas tem um marco que determina o início e o final de cada período desse, de cada idade. Então, a gente percebe aí que a Idade Média ela vai começar com a queda de Roma e vai finalizar com a queda de Constantinopla. Para quem não sabe, o Império Romano, que foi um grande império, ele foi dividido em determinado momento em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então, a Idade Média ela fica justamente quando cai o Império Romano do Ocidente e a Idade Média acaba quando cai o Império Romano do Oriente. Então, muita gente às vezes não sabe disso, porque quando o Império Romano do Ocidente caiu, o Império Romano do Oriente estava rufando ainda, tá? Então, quando fala queda do Império Romano, não é o Império todo, é só do Ocidente. E eu vou passar aqui para depois a gente voltar nessa linha do tempo. Por que o nome Idade Média? A gente tem que entender que quem dá esses nomes, Idade Média, Idade Antiga, Idade Moderna, não são as pessoas da época, porque todo homem ele vai ser contemporâneo da sua época. Ele não vai ser, eu sou da Idade Média, quando ele está vivendo, não. Então, essa nomenclatura ela é dada posteriormente por estudiosos, por pessoas que vão vir depois dessa época. Então, por que esse nome? Então, vou voltar aqui na linha do tempo para a gente compreender melhor. A gente percebe que a Idade Média ela está no meio. E principalmente entre a Idade Antiga e a Idade Moderna. Isso é importante. Por quê? A Idade Antiga é considerada uma época assim, áureos, tempos áureos, né? Da Grécia, da Roma Antiga. E a Idade Moderna, que vai ser um período
que vai acontecer um momento aqui do renascimento. Não sei se vocês já ouviram, é um período muito interessante. E o nome renascimento é justamente renascer. Então, vai renascer algo. O quê? A Idade Antiga. Então, eles vão, na Idade Moderna, eles vão resgatar o que aconteceu aqui na Idade Antiga. Então, como posso falar? Características da arte antiga vai ser utilizada na Idade Moderna. Então, vai ser um resgate. E a Idade Média ficou onde? No meio. Por isso, esse nome. Ela vai estar ali no intervalo entre a Antiguidade Clássica e a Idade Moderna. Então, esse é um primeiro ponto. E esse período também ele é conhecido como Idade das Trevas, que hoje em dia não é muito utilizado esse termo, mas é um nome conhecido. Acho que algumas pessoas aí já devem ter ouvido falar que a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas. E, tipo, é meio complicado, né? Trevas é um nome pesado. Por que a Idade Média ganhou esse nome pejorativo como Idade das Trevas? Os pensadores que vieram depois acreditavam que a Idade Média foi um período obscuro, ou seja, não era valorizada a razão. E aí a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente porque a razão não era tão valorizada. Mas eles estavam um pouco equivocados, porque eles acreditavam que tinham tido tantos avanços na ciência, na filosofia. Isso é o que eles acreditavam, essa galera que veio depois. Então, colocado como Idade das Trevas, como um período sombrio. E aí, outra coisa que a gente tem que entender da Idade Média é que ela foi dividida em 2 momentos. Em Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século X ao século XV. E aí, eu conversando com a tia Daís um pouco antes, já vou dar um spoiler aí para vocês, que Francisco de Assis viveu, então, no período da Baixa Idade Média. E aí, gente, quando a gente essa divisão novamente, na época eles estavam vivendo, não tinha essa divisão. Agora estamos vivendo a Baixa Idade Média. Não tinha isso. Então, o período da Alta Idade Média foi o período do apogeu da Idade Média mesmo. E a Baixa é quando ela começa a entrar em decadência e a ter algumas transformações que já vai encaminhar ela para a Idade Moderna. Então, eu vou fazer agora a divisão aqui das coisas que aconteceram na Alta Idade Média. Então, como que esse período se consolidou. Então, a gente vai ver aí como que vai se formar esse período. Eu falei que a Alta Idade Média, a Idade Média ela vai começar com a queda do Império Romano, do Ocidente. E esse Império Romano ele vai cair como? Através dessas migrações germânicas, que a gente, durante muito tempo na escola, a gente estudou como invasões bárbaras, mas hoje em dia já é discutido esse termo, invasões bárbaras, e que, na verdade, aconteceram foram migrações dos povos germânicos que adentraram o território do Império Romano. Então, o que essas migrações vão acontecer? Vão acontecer guerras, né? Porque se tem um povo entrando em outro território, não é pacífico, né, gente? Ninguém vai chegar, dá licença, estou chegando, não é assim. A galera vai chegar querendo dominar o território. Então, vão ter guerras. E a galera que estava nas cidades aí, elas vão ficar com medo dessas migrações, desse povo que está chegando com tudo. E aí, eles vão migrar para onde? Para a área rural. Então, vai ter um processo de ruralização. A galera vai sair da cidade e vai para o meio rural. E aí, como a gente falou, que essas migrações germânicas são vários povos germânicos que vieram para onde era o Império Romano. Então, vai ter uma mistura de costumes, porque vai ter um encontro de um povo com outro. E é inevitável, se tem um povo com outro, eles vão misturar os costumes. E esses costumes a gente vai ver principalmente no feudalismo aí, que vai ser nesse período da Idade Média, né? Acho que todo mundo já ouviu falar também do feudalismo. É bem marcante nesse período aí da Idade Média. E nesse período do feudalismo, a gente vai ver esse costume dos germânicos com os romanos, principalmente na questão que fala de suzerania e vassalagem. Porque... Laís, só uma observação. Quando você fala dos germânicos, só para a gente se familiarizar mais, seria quais povos, por exemplo? São muitos, vou dar só Cita alguns alguns, tá? Tem os vândalos, tem os visigodos, tem os ostrogodos e por aí vai, tá? São muitos. Então, eles vão vir tudo para onde era o Império Romano. Então, essa mistura de costume, principalmente no que fala de suzerania e vassalagem.
o que era a suzerania e a vassalagem, quem era o suzerano e quem era o vassalo. Uma coisa que a gente tem que entender é que essa relação de suzerania e vassalagem se dava entre a nobreza, era como se fosse uma subclassificação da própria nobreza. Então, o suzerano vai ter uma relação com o vassalo. Então, um vai dar alguma coisa para o outro e esse outro tem que dar alguma coisa para o suzerano. Então, o suzerano vai oferecer o quê? Terras. Ele vai oferecer terras para o vassalo. Então, o vassalo vai poder ficar naquelas terras, produzir, enfim. E o vassalo, ele vai oferecer segurança, ou seja, se tiver alguma guerra, ele vai lutar, vai guerrear. Então, era uma relação de fidelidade. Então, um dependia do outro. Porque se o suzerano não desse terra, o vassalo também não ia ajudar. Então, e o vassalo, ele podia ser suzerano. Se ele pegasse aquela terra que ele ganhou e desse para outros vassalos, ele era suzerano e vassalo ao mesmo tempo. Então, esse costume foi uma mistura aí dos germânicos, vieram coisas dos germânicos que juntaram com o dos romanos. E aí fez esse sistema, que é do feudalismo, que perdurou aí até praticamente a Revolução Francesa, né? Quem já estudou um pouquinho de Revolução Francesa vai entender que tem muito a ver com a estrutura aí da Idade Média e do feudalismo. E como eu falei, que essas pessoas, com medo das invasões, das migrações, eles foram para o meio rural, a agricultura passou a ser a principal atividade econômica. Então, eles viviam da agricultura, só que era uma agricultura de subsistência, não era aquela agricultura que vai ser voltada, vou produzir muito para vender. Não, eles faziam ali a sua estrutura e faziam para sua sobrevivência mesmo. E, como eu falei, a gente tinha os vassalos e os suzeranos. Então, eles vão controlar ali aquelas terras, né? E eles vão ter os servos para trabalhar naquelas terras. Porque nesse período aí, não vai ser escravo que vai trabalhar, vão ser servos. E muita gente não entende a diferença de servo e escravo. Acho que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O escravo, ele é tido como um objeto, ele é uma posse, é uma mercadoria. O servo, não, ele tem deveres com o dono da terra, mas ele não é propriedade, né, do senhor ali. Ele não é propriedade, ele pode ser vendido. Não é assim. É diferente na questão da objetificação. Então, a agricultura é a principal atividade econômica. E uma coisa interessante é que a agricultura ele tinha todo um sistema. Então, por exemplo, ele tinha várias terras ali que podiam ser cultivadas, e naquelas terras, uma sempre era separada para ser o repouso. Então, eles vão produzir, aí tem uma terra lá em repouso. Depois eles vão botar naquela terra e deixa a outra em repouso. E isso vai fazer um ciclo muito interessante da terra nunca se esgotar. Porque a gente sabe que se a gente utilizar uma determinada terra direto, uma hora não vai dar para produzir mais, ela vai ficar improdutiva. Então, esse sistema fazia que tivesse uma rotatividade dessas terras e eles conseguissem produzir ali para a sua subsistência. E aí, nesse período também, vai acontecer a aliança entre a Igreja Católica e os reis. E isso é fundamental. Por quê? Os reis aí vão ter o apoio da Igreja Católica e a Igreja Católica vai ter o apoio dos reis nesse início, porque ela está crescendo ainda, ela ainda não está consolidada. E ela vai se consolidar no início da Alta Idade Média, no Império Carolíngio, quando Carlos Magno vai doar várias terras para a Igreja Católica. E nesse período aí, como a gente está num processo de ruralização, o que vai ter valor não é dinheiro, não é dinheiro que é considerado riqueza, são terras. Então, quanto mais terras você tiver, significa que você é bem rico. Então, a Igreja Católica, nesse período, vai ganhar muitas terras. E isso vai ajudar na consolidação do seu poder, juntamente com o poder que ela vai ter essa aliança aí com os reis. E aí os reis vão fazer o quê? Para ter o apoio da Igreja Católica, doa terra. E a Igreja Católica vai apoiar esses reis aí. E nesse período também, a gente vai ter uma descentralização do poder. Então, nesse período aí, vão existir os senhores feudais, que vão ser os donos de terra. Então, os donos de terra são os senhores feudais. E eles vão dividir, né, suas terras de acordo ali com os seus interesses, vão botar os servos para trabalhar, tudo aí de acordo com os seus interesses. Então, como eu falei que a Igreja Católica recebeu uma doação muito grande de terras, ela vai ser uma grande senhora feudal, porque ela vai ter muita terra.
E aí vai ter a expansão da fé cristã. Então, lembra dos germânicos que vieram, ocupar o espaço ali do Império Romano? Eles vão se tornar cristãos, eles vão se adaptar. Por isso que vai ter essa mistura dos costumes dos germânicos com os romanos. Então, esse período aí foi o período do apogeu, do crescimento, do surgimento da Idade Média. E aí, gente, eu trouxe algumas imagens para vocês, para a gente ter uma noção do que era. Eu quero só que vocês parem para pensar que essas igrejas aí foram nesse período da Idade Média. Olha, gente, esses pontinhos aqui são pessoas. Olha o tamanho dessa catedral. Essa é a Catedral de Notre-Dame de Paris. O tamanho, gente, naquela época, eu fico só pensando, não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, e eles faziam isso. E não é à toa que eles faziam esse tipo de construção. Porque a gente olha assim, é uma construção gigantesca, muito grande. Não é à toa. Isso era para mostrar o poder da igreja, tá? Esse tamanho todo é para mostrar, nós somos imponentes. Porque hoje em dia, gente, se a gente for na França, a gente vai ver isso e em volta muitas construções, mas naquele período não tinha tantas casas, tantas construções. Então, imagina, a igreja, a catedral, daquele tamanho e quase nada embaixo. Então, as pessoas já chegavam, já viam aquilo e tomavam aquela imponência, né? Essa, por exemplo, é a Catedral de Milão. Então, se a gente olha assim, se a gente voltar aqui também, a gente vai ver, né, um pouco da arte gótica. Não vou entrar muito em detalhe na arquitetura, mas tem várias características, como, por exemplo, essa parte aqui, tem as torres. Isso tudo é característica da arte gótica, que é bem marcante desse período aí da Idade Média. Os vitrais também, olha, é muito lindo. Se a gente pensar que naquela época eles faziam isso. E os vitrais também dava toda uma energia dentro da igreja, né? Porque era mais escura por dentro e vinha a iluminação natural através desses vitrais. E geralmente nesses vitrais aí vão ter imagens religiosas, né? Que contam a passagem, né, da Bíblia, vão mostrar, tipo, se você fizer alguma coisa errada, você vai para o inferno. As pinturas medievais também vão ser todas basicamente com temáticas religiosas, porque o período da Idade Média vai ser marcado pelo teocentrismo, tá? Lembra que eu falei que muitos pensadores que vieram depois falavam que a Idade Média não teve avanço filosófico nenhum? Então, era um pensamento deles, porque nesse período aí temos Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que são pensadores e filósofos importantes desse período. Então, as temáticas das artes vão ser todas voltadas para com motivos religiosos, com passagens bíblicas, porque se a gente tem que parar para pensar que nesse período aí, as pessoas, gente, não sabiam ler. As pessoas não eram alfabetizadas. Quem era alfabetizado, geralmente, eram os membros da igreja, né? O alto clero, a galera lá de cima, e poucos nobres. Que a gente, não, os ricos eram alfabetizados. Nem todos. Isso era luxo. Então, quem tinha acesso aos livros, a essas leituras, na maioria das vezes era a igreja. E isso também, com essa questão do analfabetismo, isso mostrava que ela detinha um poder também sobre as escrituras. Então, ela lia, né, a igreja lia, e ela passava para as pessoas como ela bem entendesse. Então, como as pessoas não sabiam ler, era importantíssima a arte nesse período. Porque as pessoas conheciam através das telas, das pinturas que tinham na igreja, dos vitrais, porque contavam histórias. As passagens bíblicas estão todas pintadas na igreja. Então, as pessoas olhavam e entendiam o que estava se passando. E nesse período aí, o medo era marcante. Então, as pessoas tinham medo. Então, tinham passagens também que eram pintadas na igreja, que vão mostrar assim, se você fizer determinada coisa, você vai para o inferno. Então, as pessoas ficavam com medo e não faziam muitas coisas, né, com medo de ir para o inferno. Então, a igreja tinha esse poder muito grande na vida das pessoas, na sociedade. Então, a gente viu que ela tinha um poder religioso, que é ela que comandava, poder político, porque ela estava ali aliada com os reis, e depois que esses reis vão caindo, né, porque vai ter vai descentralizar esse poder na mão dos senhores feudais, a igreja vai ficar
bem importante ali. E vai ter esse poder aí também na sociedade, de controlar a população. O que ela quisesse passar, ela ia passar. E aí a sociedade desse período, ela era uma sociedade hierarquizada, né? Vão ter as divisões aí, e ela não vai ter muita mobilidade. Então, era muito difícil você sair de uma camada e ir para outra. Não era impossível, mas era muito difícil. Então, aí, no topo, tem o clero. A gente vê, quem está lá em cima na pirâmide vai ser o clero, que é os membros da igreja. Que aí tem até a setinha falando os que oram. Tem a nobreza, que a gente até viu que tem subdivisões na própria nobreza, né? Como suzeranos e vassalos, então vai ser dentro da nobreza. Vão ser aqueles que vão guerrear. E na base da sociedade são os camponeses e os servos, que são os que trabalham. Então, essa base da pirâmide aí é a que sustenta financeiramente também toda essa pirâmide daí. E isso é até uma deixa para a Revolução Francesa, tá? Essa pirâmide tem tudo a ver com o que vai acontecer depois. E aí a gente vai caminhando já para a Baixa Idade Média, que aí Dadá, se quiser até falar alguma coisa depois, que já vai entrar no período de Francisco de Assis. A Baixa Idade Média, a gente já vai ver que vai sendo a decadência desse período. E o que vai acontecer para gerar essa decadência? Vai ter a diminuição das guerras bárbaras. Lembra lá no início, quando eles estavam migrando, vão ter várias guerras. À medida que eles vão se estabilizando, essas guerras vão diminuindo. E olha só, quando tem guerra, morre gente. Quando deixa de ter guerra, as pessoas vão vivendo. Então, vai ter um aumento populacional nesse período. Ah, legal, não está morrendo gente, está aumentando. Então, mais ou menos. Porque com o aumento da população, é mais gente para comer. E mais gente para comer, tem que aumentar a produção agrícola. E o que eles vão fazer para aumentar essa produção agrícola? Lembra aquelas terras que ficavam em repouso para fazer aquele rodízio? Então, essas terras vão ser utilizadas, então não vai ter mais terra de repouso. Eles vão usar todas as terras para aumentar essa produção. E lógico, no início eles vão realmente aumentar a produção, porque vão estar usando mais terras. Mas a gente vai ver lá na frente que não foi tão legal isso. Nesse período também vão estar acontecendo as cruzadas. O período cruzadista aí, ele vai ter de início um motivo religioso, que é de reconquistar a Terra Santa, né, que é Jerusalém. Então, eles vão, né, fazendo essas cruzadas, essas expedições, que foram várias expedições, para conquistar a Terra Santa. Mas, no meio do caminho, vão surgindo outros interesses, entendeu? Não só o religioso, como, por exemplo, eles vão querer conquistar terras. E, lembrando que, nesse período, a terra é um grande medidor de riqueza. Então, os nobres vão querer ir atrás de terras. As pessoas comuns também vão querer terras, vão querer ampliar esse espaço. Aí, lembrando que está aumentando a população. Então, precisa de mais terra mesmo. E vai ter também uma classe que vai estar começando a surgir nesse período, que vai ser a burguesia. Vai ser uma galera que vai, com o aumento da produção agrícola, vai começar a sobrar, vai ter um excedente dessa produção. E o que eles vão fazer com esse excedente? Antes, a produção era para subsistência. A pessoa vai plantar, vai se alimentar. Agora não. Agora vai ter uma sobra considerável e eles vão começar a trocar. Né? Troca mesmo de mercadorias, porque nesse período aí a moeda não tem moeda, mas não é tão utilizada. Então vai começar esse comércio com trocas de mercadorias. Então o comércio vai crescer, tá? E aí a gente sabe que aumenta o comércio, estamos ganhando aqui, vamos produzir mais, e aí só vai aumentando. Até que vem a crise do século XIV, que vai ser marcado pela fome, pela peste e pela guerra. Vou explicar cada um. A fome, como a gente viu aí, é aumento populacional, utilizando uma terra que era para ficar de repouso, não ficou mais. Vai chegar um momento que as terras vão ficar saturadas e não vão produzir mais. Então, vai ter um desabastecimento de comida. Além também, não só a questão de usar a terra de repouso, vão ter também algumas catástrofes naturais, né? A natureza também vai dar uma colaborada nisso daí, muitas chuvas e tal. Então, vai ter um período de fome. Nesse período aí, gente, muita gente vai comer gente,
tá? Vai ter um pouco de canibalismo nesse período aí e de infanticídio também, tá? Porque as pessoas estavam com fome e chegava no ápice de comer gente mesmo. Uma outra coisa foi a peste. Acho que todo mundo já ouviu falar da peste negra. A peste negra foi causada principalmente pela falta de higiene. Porque, gente, na Europa, nesse período, não tinha saneamento, as pessoas não tinham higiene, as higienes básicas que a gente faz hoje, as pessoas não tinham. E muitos hábitos, né, que a gente vai adquirir, que a gente tem até hoje, veio justamente dessa peste. A gente sabe que cada pandemia que vem, a gente aprende alguma coisa e leva alguma coisa para a nossa vida, que vai perpetuando, e às vezes a gente nem sabe por que que faz isso, né? Então, essa peste aí, vão ser várias doenças que vão se proliferar justamente por essa falta de higiene, falta de saneamento, e vai dizimar 1/3 da população europeia. É muita gente que vai morrer, muita gente mesmo. Imagina 1/3 de uma população de um continente. É muita gente. E aí, com essas pestes, muita gente morrendo, né? E aí, os servos, né, que trabalhavam nessas terras, eles vão ter que trabalhar dobrado, porque tem que alimentar uma galera e não vai ter tanta mão de obra assim. E eles vão ser, tipo, explorados, eles vão trabalhar mais do que eles aguentavam. E esses servos vão se rebelar, esses camponeses vão se rebelar. E aí vão acontecer algumas guerras do campo, tá? E aí o que vai acontecer? Alguém precisa conter essa guerra. Então, lembra que eu falei que na Alta Idade Média o poder era descentralizado? Eram vários senhores feudais que controlavam ali as terras. Com essas guerras, vai precisar de um governo mais forte. E aí os reis vão voltar a tomar o poder. E aí vai ter uma centralização do poder. E aí, com essa centralização do poder, os reis, pegando firme ali, eles vão conseguir controlar essas revoltas, essas guerras que vão acontecer no campo. E na questão também do comércio, porque olha só, se você saindo da Europa até a Terra Santa, que é Jerusalém, é um pedaço bom, você não vai direto, vou em um dia, eu tô indo. Não, você vai fazendo expedições e você vai parando ao longo desse caminho. E quando você vai parando e vai fazendo comércio ali no meio, né, que a gente falou que vai haver essa troca de mercadoria, iniciando assim um comércio mais intenso, vão se formando feiras movimentadas de comércio e as cidades também. Porque lembra que eu falei que diminuiu as guerras bárbaras? Então, as pessoas agora já estavam mais seguras de voltar para as cidades. Então, vai ter o contrário, agora elas estão indo para as cidades. Então, toda aquela característica que a gente tem na Idade Média, do feudalismo, ela vai caindo por terra. Por quê? O que antes era um poder descentralizado, agora vai ter uma centralização do poder. Então, os reis vão tomar e vão formar os estados nacionais, que a gente vai ver a formação da França, a formação de Portugal, a formação da Espanha, que até então não eram países, né? Eram reinos. Então, eles vão centralizar esse poder e os reis vão ser importantes para isso. E o comércio também é fundamental, porque o que antes estava o foco na agricultura, que estava no meio rural, nas terras, que era a fonte de riqueza, vai começar a ter uma monetarização, né, o surgimento das moedas, essa troca aí vai aumentar. E tudo isso vai descaracterizando esse período. Por isso que a gente fala que é a Baixa Idade Média, porque as características que antes eram o apogeu vai começando a ser desconstruída. E aí vai marcar o fim da Idade Média, quando os turco-otomanos vão invadir Constantinopla, que era o Império Romano do Oriente. E aí vai finalizar esse período. Alguém ficou com alguma dúvida, gente? Eu falei muito rápido. Eu fiquei com a vontade, sabe de quê? De que você botasse para gente alta e baixa, Idade Média e baixa, os dois slides juntinhos. O que está nos slides. Para comparar. Sim. Porque a baixa já vai tendo essa descaracterização, né? Do que antes estava em crescimento. Não, mas tudo bem, depois eu até retorno para ver. Mas antes de eu fazer algumas colocações, eu gostaria que o pessoal falasse. Alguém com dúvida nessa parte de Liza, pessoal? Ou quer comentar, quer ampliar?
Cadê os faladores? São tímidos. Estão tímidos? Então, Adaísa, Oi. eu estou aqui só de olhando as coisas, mas como que eu estou me identificando essa história hoje no país? Voltando tudo de novo. Olá, essa é uma boa pergunta. A gente observa muitas pessoas falando que nós estamos vivendo um retorno à Idade Média. Você, como pessoa que estuda mais, o que você acha dessa observação e quais seriam os pontos que nós poderíamos dizer que mostra isso? Tia Daís, é complicado falar que a gente está voltando à idade. A gente fala assim de maneira como se fosse uma piada, né? Porque se a gente for ver algumas características, não é... A gente fala mais isso em relação à questão religiosa. Eu acho que é mais isso. Porque se você for ver as outras características, como eu expliquei o termo, por que a Idade Média? Porque está no meio de algo que eles depois viriam a resgatar. A gente não sabe, porque a gente vive a idade contemporânea. Então, tem como a gente falar que a gente está voltando. Alguém que vai vir depois pode até falar. Mas aí só alguém depois para analisar isso. A gente não tem condição de analisar em que momento a gente está vivendo. A gente está na contemporaneidade. Entendeu? Mas eu acho que quando as pessoas falam isso, que a gente está voltando à Idade Média, é pela questão religiosa, né? Como eu falei, a igreja controlava tanto o poder político, como religioso e como social. Isso a gente vê algumas igrejas. E detalhe, eu acho isso muito interessante, porque a gente viu que os cristãos já foram perseguidos. Depois eles passaram a perseguir, né? A gente sabe que depois eles vão perseguir. E, hoje em dia, a gente vê as religiões que já foram massacradas querendo, porque tem mais gente, e aí quer se sobressair. E aí fazem, tipo, uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas, e por isso que a gente dá aquela comparada. Estão querendo entrar na política, então a gente vê essa familiaridade com a parte religiosa, né? De comandar o que as pessoas pensam, de fazer uma lavagem cerebral mesmo, porque era isso que a igreja fazia. Só que um detalhe é que hoje a gente tem acesso à informação, né? A gente só não usa. Naquela época, não, as pessoas não tinham. Era mais fácil manipular, né? Eu acho que é mais justificável, né? Hoje em dia, você ser manipulado pela igreja, entendeu? Qualquer ela que seja. Você ser manipulado pela igreja é porque você não teve o mínimo de vontade de pesquisar. Agora, não. Agora a gente tem acesso. Naquela época não tinha, as pessoas não sabiam ler. Não tem como. Tanto é que vai ter... esqueci de falar isso. Na Baixa Idade Média, o que vai acontecer? Como as pessoas vão estar voltando para as cidades, a universidade vai estar muito forte nesse período. Então, as pessoas vão sair do domínio da igreja, né? E vão estar em contato com outros pensamentos, né? Da valorização da razão. E aí, a igreja claro que não vai gostar, né? Das pessoas abrindo a mente, estando em contato com outras coisas, vendo que não existe só a igreja, né? Então, isso também vai ajudar muito a dar, assim, uma quedinha, vai começar a se ter uma crisezinha também na igreja. A questão dos reis voltando a tomar o controle, porque até na Alta Idade Média, eles vão estar meio apagadinhos, porque vão ter os reis, mas eles são apenas mais um senhor feudal, eles não vão ter aquele poder, o poder está dividido na mão dos senhores. Quando eles voltam a ficar firme e vai ter essa centralização do poder, eles vão meio que querer dar, assim, igreja, tá bom o seu poder político, agora a gente está voltando. Então vai ter também, vai começar a ter uma briga, tá? Então a igreja também começa a perder um pouco o seu espaço com a Baixa Idade Média. Alguém quer fazer alguma pergunta ou eu posso ir continuando aqui com Larissa, fazendo algumas questões? É legal vocês participarem também, pessoal. Gente, se vocês quiserem, podem falar, pedir para repetir alguma coisa que não ficou claro, ou que eu falei muito rápido. Porque como aqui eu não tenho retorno, pode ser que eu esteja falando rápido, vocês não entenderam nada. Eu acho que ficou muito claro, ficou muito didático.
Estou gostando bastante. Eu acho que pode prosseguir. Aí agora, eu acho que a gente pode... Volta um pouquinho, Lázaro, no slide da Alta Idade Média, só um pouquinho. Calma aí, que Dadá, que tá meio Eu, lento. eu queria que a gente visse quando você botou a linha do tempo, Você quer a linha do tempo? eu queria a linha do tempo para ver quando começou ali. 476 antes do Cristo. Não, depois. Desculpa, depois do Cristo. Aí, quando vai começar a Baixa Idade Média? Aí já vai ser no século X. Que aí vai do século V ao 10 é a alta, do 10 ao 15 a baixa. Deixa eu botar isso aqui assim. De 5 ao 10, ao 10º, né? Seria a alta. E a Isso. baixa vai começar... Do 10 ao 15. 5 séculos para cada. 5 séculos para cada. A Daís está anotando tanto, aí vai ter prova, Laís? Eu acho que vai, hein? Não, é porque agora eu quero localizar Francisco para a gente começar a discutir um pouco com ela. Sim. Aí, pessoal, veja bem, Francisco, ele vai nascer, segundo os estudiosos, 1182. Um instantinho para eu dar com mais precisão. Século XII, né, Dadá? Aqui, ó. Isso. Ó, aqui a autora diz assim para a gente. Ao mergulharmos nas crônicas sobre a vida do poverelo, quer dizer, do pobrezinho, sejam elas friamente biográficas, humanamente religiosas ou belamente espirituais, percebemos que o maior desafio de que um espírito reencarnante enfrenta é a imersão na densidade do planeta terreno, ainda pesado e em turbulência, mormente nos idos do ano 1182 d.C., com o ápice irrequieto e sangrento das investidas dos cruzados, incorporando as milícias militares cristãs, fascinada religião em contraposição à sublime espiritualidade. Então, ele vai estar chegando na Terra aí, já, como Laísa falou, na Baixa Idade Média. Ele vai chegar antes da crise, né? Do século XIV. Ele vai chegar antes. Isso. Ele vai viver, pessoal, em torno de 45 anos e ele vai ter no seu trabalho 20 anos de ação. Quando Laísa estava falando ali, eu achei muito interessante para a gente fazer a relação. O pai de Francisco, Pedro Bernardoni, ele não era um nobre. Ele era alguém que, pela questão do comércio, cresceu e tinha muito dinheiro com a venda de tecidos. Os livros colocam que ele vendia assim, tecidos lindíssimos. Era uma coisa espetacular o que ele conseguia com isso. Eu estou falando, gente, mas quem quiser me interromper para ir colocando alguma coisa, fique à vontade, tá? Porque ele já vai estar no período, né, Dadá, que o comércio já vai estar se intensificando. Por isso, se ele nascesse talvez na Alta Idade Média, ele não seria comerciante, não teria tanto dinheiro assim, não. Mas como ele já nasceu com o comércio, já se estabiliza, começando a se estabilizar, aí permitiu. Só que é isso aí que você falou, exatamente isso. Ele não era nobre. Você pode ser rico o que for. Nobre não necessariamente é rico. Nobre é quem nasceu naquela classe. Agora, aí vai
Por isso que eu tô falando história, não tem como você falar, você vai puxando as coisas, né? Então, lá na frente, vai ter até um momento que a burguesia vai querer se tornar nobre, que vai ter aquela compra de títulos e tudo mais, lá na frente. Porque até então eles só estão ganhando dinheiro, mas eles não têm vantagem nenhuma social. Tem um pedaço aqui que essa autora coloca, que os nascimentos das grandes almas são cercados na esfera física de algo que ele denomina contorno vital. Tal contorno resume eventos familiares, culturais, sociais, políticos ou religiosos de uma época. Contribui levando determinado indivíduo às peculiares experiências, convergindo para os objetivos a serem cumpridos na missão dos pisos terrenos. Então, quer dizer, é interessante a gente observar o tipo de ambiente que Francisco viveu, em termos religiosos, em termos políticos, em termos sociais, enfim. Qual era essa época que ele estava vivendo? A título de informação, na obra de Miramês, Francisco de Assis, vem dizendo para nós que, no plano espiritual, eles organizaram a encarnação de 200 espíritos nesse período aí que Francisco está vivendo. Então, ele tinha, naquele momento ali, o Miramês, inclusive, faz relato das conversas no plano espiritual de Francisco com esses espíritos que encarnaram ali. E ele, quando já está jovenzinho, ele começa a se incomodar com o tipo de vida que seu pai leva, que era os valores do pai de Francisco, era bem isso que o Laís está colocando aí. Ele queria mais e mais, ele não tinha piedade com aquelas pessoas que trabalhavam com ele. Inclusive, Francisco visita a empresa do pai, que na época tinha outro nome, né? Ele falava outra coisa. Lembra aí, Laís? Ele era comerciante, né? Aonde tinha essas coisas dele ali? As feiras. Não, ele tinha a parte de venda, vamos dizer assim, e tinha uma parte embaixo onde aquelas pessoas ficavam ali produzindo. As manufaturas. Tipo uma tecelagem, uma coisa assim, né? E ali as condições eram adversas. Francisco se choca, ele desce, ele anda no meio daquelas pessoas, ele conversa com aquelas pessoas, e ele vê que não tinha piedade do seu pai, um homem tão rico, não tinha humanidade com aquelas pessoas que estavam ali. Tem uma outra situação que Francisco visita uma propriedade, você falou das terras, uma propriedade do pai. E ele vê que tinha aqueles homens, né, os chamados o capataz, que batia naquelas pessoas que estavam ali no trabalho para que elas trabalhassem mais e mais em condições também de alimentação, de tudo, condições muito difíceis. E isso tudo vai mexendo com ele. Francisco, num primeiro momento, ele vai querer ser até alguém na luta pela defesa de Assis, da sua cidade, porque tinha muitas guerras, como você estava falando aí, né, Laísa? De uma cidade com outra, né? E ele vai para isso, porque dentro dele era um turbilhão, ele não sabia bem o que ele tinha que fazer, com aquilo tudo que o incomodava, que ele ficava naquela reflexão e tudo, mas ele não tinha ainda entendido para onde que ele tinha que caminhar. Então, ele vivia conflitos gravíssimos nesse momento. O Deise,
Você que já leu também, fica à vontade para trazer sua contribuição. Lá, Deise? Oi, Dadá, estou aqui. Se você não quer trazer alguma contribuição para a gente, é legal a troca, pessoal. Não, você está falando tudo direitinho aí, eu estou lembrando. Engraçadinha, Eu né? estou lembrando de tudo que você está falando. E é isso mesmo. Adaías, Oi. ele foi, né, com essa determinação para a guerra e perdeu, né, uma guerra, quase morreu. Sim, Aí, sim. aí que ele começou a cair em si, né, perceber que esse não era o caminho, né? Sim, Aí me sim. lembrou, essa história dele me lembra também um pouco de Paulo de Tarso, né? É uma Sim. história, assim, mais ou menos, nesse sentido, é mais ou menos parecida, né? Tem um momento que ele até ouve, né, aquela voz de Jesus dizendo para ele consertar a igreja que estava em ruínas. É, Ele, mais uma vez, a igreja está em ruínas. Ele conta as igrejas, Laisa colocou aqui essa ostentação dos templos, mas tinha muitas igrejinhas também em situação de miserabilidade sem recurso nenhum. O que devia, então, Laisa, ter uma centralização de poder também dentro da própria igreja, não é isso? Sim, e lembrando também, gente, que a igreja naquela época, só o Cristo. Porque não é a igreja que a gente conhece hoje, não. Era barbaridade que acontecia na igreja. Então, muitas coisas vão mudar lá com as reformas, né? Porque só Jesus que acontecia lá dentro. Exatamente. E aí, ele começa a consertar. A primeira igrejinha que ele vai consertar é de São Damião. Mas depois ele vai entender que o que estava sendo dito para ele, o que estava em ruína, não era fisicamente falando, simplesmente, mas o que estava em ruína era o Evangelho de Jesus, né? Exatamente, porque era totalmente deturpado, né? Era totalmente deturpado. Tanto é que depois vai vir a reforma protestante aí para dar uma geral na igreja, que estava precisando. Dadá, Agora, mas ele tinha a mãe dele que ajudava ele sim, bem nessas lembrado. crises. Ele tinha a mãe dele e ele tinha também, eu acho que era como se fosse uma irmã dele. Sim, Ou era uma Fiole. serva. Esqueci o nome. Isso. Não era? Fiole. É, Não, Fiole não. A mulher, que era grega. Esqueci o nome exatamente. dela. Eu também esqueci o nome, mas que ajudava muito também. E Perfeito. a mãe dele ajudava nesses conflitos e esta serva também ajudava, porque ele vivia numa luta íntima muito grande. Ele queria saber qual caminho seguir, ao mesmo tempo ele não sabia. Então, por isso que ele ia fazendo uma porção de coisas. E o pai dele era muito rígido, o pai de Francisco era muito bravo, muito rígido, né? Ele queria que o filho seguisse o que ele fazia, né? Lá as trocas, o comércio que ele fazia. E Francisco não queria aquilo, Francisco não concordava com aquele trabalho, com a maneira que ele fazia também, né? Inclusive, Francisco, ele roubava até tecido para dar para as pessoas na rua. Francisco fazia isso. Mas aí a mãe dele vai refletir com ele, né, Deise? Que ele não podia dar do que não era dele. É, A grande reflexão também vai ser essa. Tipo assim, respeite o seu pai. então, E ele fala. era isso que ela fazia com ele. Ela foi conversando com ele até ele chegar à conclusão de que ele tinha que resolver a vida dele, de que ele tinha que buscar o caminho dele, não ficar nessa coisa com o pai dele, Perfeito. né? É que cada um é responsável, né, por suas ações. Então ele não tem Pois como mudar o exatamente. pai, ele tem que mudar ele, né? Acho que foi essa a ideia. Sim. É. E o pai chega ao... Oi, fala, Carlinhos. Eu não quero desanimar ninguém, não, mas eu estou pensando aqui, se esses espíritos reencarnam nesse conflito, eu fico pensando aqui, coitado de Euzinho,
Meu Deus do céu! Um espírito dessa envergadura nasce e vive com esse conflito, e ele não é o primeiro nem o último, são vários, né, que a gente conhece. Imagine nós. Meu Deus! É assustador. Meu filho, não é mole, não. Agora, ele chega ao ponto, gente, o Pedro Bernardoni prende Francisco. Quando Francisco joga, dá tecido, Francisco está pintando e bordando, o pai pega ele na rua, leva para casa e prende o filho na casa dele. E aí, quando ele viaja, depois de um tempo, o filho naquela situação ali, e Francisco, ele entendeu assim, que ele tinha que viver aquilo, aquela situação. Então, ele não tentava sair, nada disso, ele ficou ali. A mãe, Dona Pica, é que vai tirá-lo dessa situação e vai dizer: vai, meu filho, vai seguir o que você deseja para você. E é muito lindo da gente ver que vai ter um momento que o pai vai levá-lo até a igreja, né, onde está o Guido, cardeal, se não me engano, e quando chega na igreja, que o pai está ali falando, ele tira tudo, ele fica despido. É uma das cenas assim, mais fortes do filme, Irmão Sol e Irmã Lua, que ele tipo, fica assim, ó, tô sem nada, como eu vim ao mundo. Tô aqui. E ele sai aí, o cardeal vai tirar, porque esse cardeal não era uma pessoa ruim, não, um religioso ruim, não. Tira aquele negócio que ele usa, né, chique, bota em Francisco, mas aí Francisco não aceita isso, aí uma pessoa que trabalha com o cardeal vai colocar uma roupa nele e ele vai sair dali, então, seguindo. Mais à frente, desses livros que eu estou lendo relata que ladrões roubaram Francisco nessa situação. Ele não tinha dinheiro nenhum. Ah, você não tem dinheiro, não? Então você vai apanhar. Aí bate nele, ele sem calçada, andando, vai parar em um mosteiro, não recebe ajuda no mosteiro. Aí ele vai começar a abrir os olhos para a igreja estabelecida lá. Sim, é porque os mosteiros, nesse período aí, na Baixa Idade Média começa a decadência, que eu falei que as universidades já estão querendo meio que tomar o poder, que os mosteiros eram onde eles faziam essas leituras, esses documentos. Então, na Alta Idade Média, os mosteiros tinham uma importância muito grande. Na Baixa Idade Média, como já tem as universidades aí, que já fica as pessoas tendo acesso, então os mosteiros já começam a dar aquela quedinha. Mas ele já percebe que, tipo, quem era para abrir os braços para ele não vai estar fazendo isso, porque a igreja nesse período vai estar querendo o quê? Dinheiro, vai estar querendo riquezas. Então vai estar toda nesse período aí que vai estar rolando a venda das indulgências, entendeu? A igreja vai estar vendendo um pedacinho do céu. Que aí depois, lá com a reforma protestante, isso vai ser contestado, mas nesse período aí tá rolando, tá doidado. Agora, Laís, fala um pouquinho da própria Inquisição, porque a gente vai lembrar que muitos pensadores morreram nesse período aí da Idade Média. Você percebe que a morte desses pensadores, não estou me lembrando em termos de anos. Mas a Inquisição ela vai vir mais ali com a Reforma Protestante também, né? Tá. Entendeu? Ali, com a Reforma Protestante, que vai ter muita gente tipo, questionando a igreja, porque na Idade Média, é mais na Baixa Idade Média que vai surgindo esse questionamento do poder da igreja. Na Alta Idade Média, as pessoas estão ali sendo manipuladas tranquilamente. Tanto é que é o período que a igreja vai estar mais estabilizada. Então, esse período da Inquisição aí vai ser mais forte ali depois da Reforma Protestante. Que aí vai ter as pessoas questionando e aí eles vão atrás dos hereges. Entendeu? Já outro período, entendeu? Então, para aqui um pouquinho só para poder ficar mais claro para nós. O que é então, essa questão da perseguição. Eu não lembro, não sei se Carlinhos, o pessoal aí que gosta de
que faz palestra, lembra. Giordano Bruno, esses pensadores, quando eles morrem na fogueira ou enforcados, em Não, que olha parte... só, porque olha só, vai ter, como eu te falei, na Alta Idade Média, a igreja está com o poder estabilizado, potente. Na Baixa Idade Média, que vão começar a ter os questionamentos, porque já vai ter as pessoas tendo acesso às universidades, à valorização da razão, a começar a pensar por si só. Então, lógico, vai começar aí uma certa perseguição. Agora, eu estou falando que a Inquisição vai ser mais forte, o Tribunal da Inquisição vai ser mais forte ali depois com a Reforma Protestante. Porque ela surge aí, a Inquisição ali. Porque a Inquisição, o que era? Que é o Tribunal do Santo Ofício, né? Que é o período que tipo um tribunal mesmo, só que comandado pela Igreja Católica, e ela que dita as ordens, e ela vai determinar quem que merece ali ser preso ou não, de acordo com os critérios dela. Então, quem ela considera herege. E aí, geralmente, é quem vai contra as coisas que a igreja defende. Se você vai contra o que a igreja defende, então vai dar ruim para você. Então, os cientistas, principalmente, foram dos mais prejudicados aí na Inquisição. E aí, lá na Reforma Protestante, posteriormente, né, no século XVI, aí as pessoas que vão defender outras religiões, né, porque vão querer reformar a igreja e tal, também vão ser perseguidas. Mas aí, na Baixa Idade Média, ela esse tribunal já vai surgir, porque aí já começa a ter discordâncias da igreja, né? Alguma pergunta, mas aí já é no pessoal? período também, já é mais ou menos aí no período de Francisco. Não, depois do período de Francisco. A Inquisição. Assim. Porque Francisco, Laís, ele vai começar a construir a ordem, né? E ele sente necessidade, porque aquela ideia do casamento com a dama pobreza, que é aquele total desprendimento, aquele desapego, mas pobreza para ele não é miséria. Pobreza para ele é desapego. Então, ele coloca a pobreza como um caminho para a libertação. É bem interessante a gente pensar isso. Porque as pessoas, quando podem pensar assim, Francisco é pobrezinho. Mas ele coloca muito bem isso em vários momentos, que ele não está dizendo que ser pobre é ser miserável. Não é isso. Ele está colocando a pobreza como um caminho para se desapegar do material. Seria um processo de desmaterialização. E aí, pessoal, vocês querem fazer alguma colocação? Bel, que está aí, Luciana. Adaísa, eu só queria perguntar a Laísa, algum pensador daquela época, se existia, né? Assim, porque ela falou dos cientistas, né? Essa contestação, né? Porque, naturalmente, né? Tudo era em nome de Deus, né? Tem até um filme em cima disso, eu vi já há muitos anos. Né? O Nome da Rosa, né? Tem o nome de Deus, né? Eu acho que era em nome de... um filme da Idade Média, que toda a Igreja Católica ela fazia atrocidades, né? Em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. E é isso que eu queria perguntar, assim, que tipo de contestação você sabe, assim, dos cientistas, que eu acho interessante também, né? Que cientista você sabe? Galileu Galilei, essa parte? Eu não sei se está nesse nível. Eu não sei de qual período eles são. Você sabe, em que período esses cientistas viveram? Eu estou aqui pesquisando. Eu acho que eles tinham que dizer que a Terra é redonda. Aí a Terra. Sim, mas eu não sei se era nesse período. Porque, como eu te falei, a Inquisição ela vai ter 2 momentos. Nesse período da Idade Média, pós Francisco de Assis, né? Mais ou menos ali 1200 e alguma coisa. E depois ela vai voltar forte com a Reforma Protestante. Então, eu não sei qual cientista viveu. Eu não sei se, por exemplo, se Galileu Galilei, se ele foi desse período, entendeu? Ou se foi depois.
Você sabe eu qual o também período do não Galileu? Eu estou vendo aqui, porque o Giordano Ah, Bruno, foi qual período? ele nasceu em 1548 e ele morre em 1600. Já é século XVI. Na, o Giordano, eu acho que ele morre na fogueira. Então, E aí esse ele foi. Giordano Bruno já vai pegar outro período da Inquisição, não é esse. Entendeu? Tá. Agora deixa eu ver Galileu. Galileu quase foi morto também na forca. Pois é, ele teve que negar, né? Teve que Se não negar. morria. Se não Ó, morria. Galileu, ele viveu de Também já é outro 1564 período. a 1642. Ele Já quase é foi século morto. XVI, já. Ah, Então, Entendeu? essa coisa É da outro então é período. antes. Francisco é antes, né? É antes. Francisco é antes. Ah, tá. Não, só para situar aqui. A Não, gente não. é porque, tipo assim, a gente vê as divisões certinha, mas na Já verdade está era tudo acontecendo tudo ao mesmo misturado, tempo, né? entendeu? É Então a verdade. gente não sabe, a gente ouve, por exemplo, fala muito de Galileu, mas qual período Galileu viveu? Aí a gente tem que parar para analisar. Mas, Pra na pensar. verdade, Mas vai é ter. legal, é legal. Exatamente, nesse final aí, século XV, XVI, aí vai começar. Tanto é que a Idade Média acaba no século XV, né? Então, depois que vai bombar. E aí, logo depois já vai vir reforma protestante, aí vai ter valorização da razão, aí a igreja vai cair, assim, do pedestal, vai quase ao chão. Hum. E tem, Daísa, você falou essa parte de Francisco, eu fiquei lembrando do filme. É a parte mais bonita, quando ele se despe, né? Quando ele fica nu, literalmente, né? Vai e sai andando. Eu achei, você foi falando, eu fui lembrando do filme, foi até um tempo que eu vi. E eu acho legal, parece que ele foi para ver, tinha uma igrejinha, né? A Igreja de igrejinha. São Damião. E o mais interessante, né, que se a gente for parar para pensar, agora vocês falando dessa parte que ele se despe, né? Gente, quando o Papa Francisco assumiu ali, né? O que ele fez, a vestimenta que ele usou, já é um ato contra aquela ostentação toda que os papas têm É na sua verdade, indumentária ali. Então, e ele é o Papa Francisco, né? Ele é, é franciscano, Então, inclusive, né? ele é é franciscano. bem legal, porque o papel dele, ele fez exatamente isso. Ele se despiu daquela veste de ostentação, né? Acaba com a roupinha lá branquinha e não aquela coisa toda cheia de dourada, cheia de ouro e tal, né? Toda cheia de pó. Muito bem lembrado, Laís. Isso aí. Aí, voltando nessa coisa que a gente foi pontuando de Francisco, pessoal, quando o pessoal fala, né, dessa relação dele com a natureza, nesses livros que a gente foi vendo, cada vez que a gente vai lendo, a gente vai vendo a integração dele com o meio ambiente. Seja com os peixes, com a água, com as aves, com os animais de uma forma geral, com tudo, né? Com sol, com lua, assim, um amor que ultrapassa todos os limites, né? A gente tem até dificuldade de entender. Ele conversava com as aves, as aves estavam naquele movimento, aquele alvoroço. Ele falava assim: vocês fiquem quietinhos um pouquinho, porque eu estou falando aqui do Evangelho. As aves se aquietavam, gente. Então, é um magnetismo escandaloso. E ele ganhava, olha que coisa interessante, né? Porque era tão pobre, né? Ele ganhava muitos lugares assim, de muita natureza, aonde ele fazia os momentos dele de oração, os momentos dele de meditação. Ele subia aquelas montanhas maravilhosas para ficar lá recolhido em grutas. Eu achei muito interessante isso, porque isso eu não sabia. O quanto ele gostava de ficar nas grutas. Às vezes ele queria ficar de jejum, só com pão e água, aí o frade levava para ele de tempos em tempos, e ele ali em completo jejum. Carlinhos, é fácil isso, Carlinhos? Você que estava Isso é falando. mole, isso é mole também. Você acha mole? É molinho, molinho. Pois é. Vou só um pouquinho, pessoal. Só um pouquinho, deixa eu só falar uma coisa com a Irene aqui.
Então, ele tinha, né, uma integração com a natureza que é assim um escândalo. Ele tinha irmãos? Não, Filho único? não. Filho único. Bom, pelo menos até em Daisy, filho único, né? Pelo menos nessas obras que eu li, eu não vi Sim. nada. Ele Isso tinha essa pessoa que era como uma irmã para ele. Não sei se Sim. você lembra. Lembro, Fiore. Então, era como uma irmã para ele, mas não era filho do Bernardone lá, não. Era comum isso, Laisa? Famílias pequenas, não, né? Na época? Geralmente tinha bastante filho, mas também tinha muita mortalidade, né? Às vezes, tipo assim, tinha 7, morria 4. Tipo, a taxa de natalidade era grande, mas a de mortalidade também. Sim, entendi. Aí, na vida adulta... Isso, assim, até durante um bom tempo, entendeu? Se a gente for ver, por exemplo, nossos imperadores aí do Brasil, muitos tiveram muitos filhos, mas poucos chegaram à vida adulta, entendeu? Morriam muitas vezes no parto, né? Porque, né, não tinha cesariana, então muita gente, às vezes o parto normal dava complicação e não tinha outra opção. E muitas vezes também morria já criancinha, né, pequenininha. Não tinha, a medicina não estava desenvolvida. Agora, outra coisa interessante. Vocês sabem que lugar a mãe de Francisco teve o neném? Vocês já ouviram sobre isso? Não. Vocês sabem em que situação Francisco chegou pelas pesquisas sobre a sua vida? Lá está falando aí das dificuldades da mulher ter neném. E ela, a dona Pica, não conseguia fazer o neném chegar. E aí ela vai ser orientada por um mendigo, né, por uma pessoa simples, para que ela fosse para a estrebaria. E foi nessa situação que Francisco chega à Terra. Você sabe que eu ia chutar isso, né, Dada? Não chutei, não. Mas estava imaginando que fosse algo assim, um lugar simples. Ele nasce na estrebaria. Jesus. Dada, Isa, isso já vem há tempo, essa ligação de Francisco com a natureza, com Jesus, porque ele foi o discípulo amado de Jesus, né? O João, ele foi João Evangelista. E ele, quando ele foi exilado, quando ele foi para a ilha de Patmos, ele conversava com os peixes, ele sentava na beira. Você vê o magnetismo desse espírito. Ele sentava nas pedras, na beira do lago, lá do mar, não me lembro agora, e os peixes ficavam tudo lá ouvindo ele. Era uma coisa assim, os soldados ficaram também magnetizados por ele, pela pregação, pela palavra, por tudo que ele fazia. Então, você vê que espírito que era, e olha que ele ainda, digamos assim, ele encarnou assim, numa situação difícil também, né? Enquanto, para ser Francisco, né? Ele ainda veio numa situação difícil, apesar de todo o conhecimento dele, apesar, né, de toda essa ligação com Jesus, de tudo isso, mas ele chegou ainda cheio de conflito, né? Muito bem lembrado, Deise. Porque ele tinha um magnetismo muito grande já, quer dizer, esse espírito já vem sendo trabalhado, já vem, né, buscando tudo isso já há muito tempo. E mesmo assim ainda levou o Saré enquanto Francisco, né? Até ele encontrar o caminho dele. Ou seja, eu estou mais assustado ainda. Carlinhos. O negócio tá ficando feio pro nosso lado, hein, Carlinhos? Carlinhos, ele era assim,
um negócio, Carlinhos. Conversava com o lobo, tem histórias maravilhosas. Verdade. Tem uma história que o pessoal começa a ouvir o sino batendo, batendo, desesperadamente de madrugada. Aí as pessoas acordam, imagina, plena Idade Média, quando batia sino era sinal de quê? De morte, de ataque, qualquer coisa desse tipo. Aí, quando forem, eu estou acordando, mais ou menos isso, né? Aquelas palavras lindas dele, não vou me lembrar aqui agora. Vocês, olhem a lua, olha que lua maravilhosa que nós temos ali, e vocês estão dormindo. Presta atenção na lua. Gente, ele era assim, gente. É assim, muito emocionante a história dele, muito emocionante. Você imaginou uma pessoa querer acordar a cidade porque a lua está exuberante, está linda, né? Uma obra divina, para que todos pudessem apreciar? E quantas vezes a gente continuamos no século XXI sem olhar para a lua, sem olhar para o céu, sem olhar, né, para a natureza de uma forma geral. Dadá, né? mas não precisa acordar a cidade inteira, Dadá, para olhar para a lua, não. Porque vão me chamar de maluca, com certeza. Vão querer até me prender. Então, não precisa. Olha, eu quando embarcava, eu gostava de ir no heliponto à noite e eu contemplar a natureza, coisa mais linda do mundo. Você vê aquele só o céu e o mar, né? Coisa linda. Eu não ia acordar a cidade, não, mas eu chamava um bocado de gente para tocar para mim, eu chamava. E outra coisa, com relação ao Chico aí, dos animais, o último filme que eu vi, eu não lembro o nome, tem, né, essas coisas que vocês falam ali, mas depois vem de outra maneira. Sei que teve num determinado tempo, que ele foi conversar com o Papa da época e e o Papa permitiu para ele ir para o Oriente, ver se fazia a paz lá. Né? Ele foi encontrar com o Sudão, então, no meio do caminho, dois, né, guerrilheiros lá do Sudão soltaram as feras, né? E foi tudo em cima dele, mas quando chegou lá, ele amansou, ficou mantido, os caras ficaram bobos olhando aqui, né? As feras, com ele ficou tudo brandinho e voltou, aí foi conversar com o Sudão, aí querendo que o Sudão fosse cristão, e o cristão com o negócio do Alá. Aí ele quis provar, botar uma fogueira, não tem essa história de fogueira? Né? Então eu vou provar ao meu Deus que vou passar na fogueira. Aí ele falou assim, não, mas então eu vou chamar dois aqui também. Só que aí o Sudão mandou fazer a fogueira, né? Aí estava aquela brasa lá, aí os caras arregaram, né? Eu disse, não, me perdoa, mas você também não. E ele falou que ia passar assim mesmo. Aí o Sudão chamou ele, aí teve aquele respeito, teve um diálogo de respeito ali. Né? Ele falou assim, olha, eu não vou, né? Eu não vou ser cristão, né? Mas respeito a sua, né? A sua crença, tudo mais. Foi interessante esse diálogo dos dois. Está em Miramês, Roberto, isso aí, do Francisco de Então, Assis, de Miramês. Isso, então. E temos que, na época, quando ele foi para a guerra, né? Antes chegou uma pessoa, um rapaz, né? Querendo pegar emprestado com o pai dele, comerciante, né? Aí o começo, mas ele era munhecazinho, não tem nada para emprestar nada não, tal. Aí o Francisco já estava alistado, né? Para ir para essa guerra, falou com ele que o outro era soldado já, ele tinha até uma divisa já, né? Eu falei, nós vamos para lá, então você vai junto conosco, né? Aí foi, eu sei que o pai dele chegou, fez uma armadura bonita para ele, né? Pomposa, e na hora de colocar a armadura, ele colocou a armadura dele
nesse rapaz e pegou a simplesinha do rapaz, né? E foi para a guerra, assim. Aí o pai olhou e falou, mas é aquela armadura que eu fiz para ele, né? E já começou, né, trocando essa roupa para mais humilde, assim. E depois, quando eles foram para a guerra, o que aconteceu? Ele antes já tinha escutado essa frase, né? De reconstruir a igreja. igreja, né? E aí, ali na batalha, ele chegou na batalha. O filme até mostrou ele numa ponte, né? Aí eles foram guerreando o cara, eles conseguiram dominar aquela situação, porque venceram aquela batalha, pelo menos ali, né? Mas aí ele escutou de novo a voz de Chico, queremos outra coisa, mais ou menos assim, né? O objetivo seu é outro. Aí ele abandonou ali e chegou na cidade como desertor. Foi preso, né? Foi preso e tudo mais. Ele, inclusive, pega malária nesse período Isso. aí, que vai atormentá-lo. Mas nesse último filme que eu vi foi nesse sentido, assim, né? Muito interessante. E esse rapaz, né, que foi para a guerra, voltou depois, né, como herói, e ele estava preso. Aí uma menina que ele sempre, eu não sei se é essa que Deus está falando, né, ela chegou, era filha de um feudal lá, né, um cara cheio da grana também. Você está falando de Clara? É Clara, né? Acho que essa é Clara mesmo. Clara de Assis. E que depois ela chegou também, foi, né, para virar freira, não é isso? Isso. Ela também vai ser uma seguidora que vai fazer as Clarissas. As Clarissas, assim. Então ela, quer dizer, ela estava... Esse rapaz, né, ficou enciumado dela, queria namorar com ela, casar com ela, né? Esse que lhe ajudou. E aí o pai dela estava fazendo gosto para isso, né? E aí já está marcado o ponto, só que ela falou que não queria. Eu acho que na época, não sei se deu a entender que ela tinha uma paixão com o Francisco, né? Depois ele viu que né, ele estava, né, em outro segmento, e ela somente chegou e respeitou, né? Mas só que também não quis casar com outro cara. E aí teve um momento que ela foi lá no mosteiro, lá, né? E cortou o cabelo, né? O cabelo dela e tal. Aí, quando chegou o pai dela e esse rapaz, e ele falou, teve uma discussão lá, mas ela não foi, continua ali. Né? Aliás, ela e as duas irmãs vão seguir, né, o pensamento franciscano. Pessoal, já são 19h32. Agora, uma pergunta para vocês. Eu conversei com o Roberto Sabadini, que é um estudioso de Francisco, e ele se colocou com possibilidade de fazer alguma reflexão sobre Francisco com a gente até a semana que vem, tipo, até dia 23, por aí assim, ele poderia, 23, 24, porque dia 26 ele vai viajar. Aí a minha pergunta, se o grupo quiser. Vocês gostariam de ouvir um estudioso sobre Francisco na segunda-feira, tipo 20 horas, ou na quarta, 20 horas, ou vocês não teriam essa disponibilidade? Laizinha, por favor. Aí, isso. Eu te pedi. Tá bom. Não tem problema, não. Vocês gostariam? Eu também gostaria, com certeza. Dadá, eu só posso segunda-feira. Quarta eu não posso, não. Então, se ele puder, tipo 19 horas o coral. Segunda também é melhor para mim. Mas... E o negócio do coral também é ele. Não, é por isso que eu estou preocupada com a questão do horário. De repente, 20 horas daria? Se ele puder, na segunda? Eu acho que daria. Por mim, sim. Porque ele, pessoal, ele é um estudioso de Francisco. Nós estamos aqui trazendo algumas ideias das leituras e tudo, mas ele é um estudioso. Inclusive, esse livro aqui,
que eu gostei muito desse livro. Francisco de Assis, é Alter que fala, o Alter Christus, que é da Elaine Coutinho Sabadini, disse que o Roberto Sabadini contribuiu muito para esse livro. Então, é alguém que, com certeza, vai trazer reflexões muito lindas para nós, pelo conhecimento que ele já tem. Eu gostaria só de pegar uma frase dela aqui, do livro, que eu achei muito linda, quando ela diz assim: gestar Francisco é o que nos compete, para que um dia a sua vivência nasça em nós, como a do Cristo nele nasceu, sendo Francisco o mais fidedigno espelho a refletir Jesus ação e o Cristo ascensão. Gestar Francisco. É o que a gente deseja, né, com a nossa noite de arte, né? Eu sei, como o Carmen colocou, que não é fácil a gente ter o pensamento franciscano, que nos fala de humildade, de empatia, de fraternidade. Enfim, nós estamos ainda tateando nesses valores. Mas acredito que a gente tem a oportunidade de ouvir sobre ele, conversar sobre ele, nesse momento que o meio ambiente está tão devastado, né? Mundialmente falando. Nada melhor do que conversar sobre Francisco, né? Para que a nossa noite de arte possa ser uma noite sentida e que possa realmente chegar aos corações de uma maneira bem diferenciada. Então, gente, a gente agradece, especialmente a Laisa, pela sua boa vontade em trazer as reflexões para nós. Acho que a sua contribuição foi muito boa, acho que nos ajudou a todos. O material está gravado. Se vocês quiserem ouvir novamente, vai ser possível. E aí, é cada um. Quem quiser pegar filmes sobre a época, né, para estar vendo. Enfim, há muito que a gente pode fazer para desenvolver mais o nosso entendimento sobre essa época. Então, um agradecimento a todos. Eu só gostaria que o pessoal do teatro ficasse só mais uns minutinhos para uma questão que eu preciso falar com vocês. Ok? Então, valeu, gratidão a todos aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Laisa, Namastê. obrigado, tá, Obrigada, meu amor? Laisa. Eu que Muito agradeço. obrigada. Amei, Laisa. Que bom, gente. Tchau, beijo. Ô, Laisa, podia ser ao vivo, que não tinha problema nenhum. Eu falei com você. Eu também acho. Namastê. Tchau, gente. Beijo. Beijo.